E deixar aberto, nós iremos ler, orar e passar a exposição da mesma. Disseram que eu tinha um relógio em algum lugar aqui. Eu não vou nem perguntar. Está em algum lugar por aqui. John Wesley, ele dizia uma coisa, que se o sermão é bom, ele vai ser curto. E se é ruim, tem que ser breve. Então, vamos tentar manter a máxima aqui do John Wesley. Mateus 28, de 16 a 20. Os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes havia designado. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Amém. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Vamos orar. Nosso Deus, tu que estás nos céus, Deus Pai, Filho, Espírito. A grande comissão é assim chamada por vários motivos, não é que todos sabem. Primeiro, pelo escopo dela. De fato, é uma ordem que abrange todas as nações do mundo. É grande também por conta de quem deu. É o nosso Deus, o grande Deus. É grande também pela mensagem que ela oferece. Oferece perdão de pecados mediante a fé no nosso grande e maravilhoso Salvador. E ela tem servido de base para a igreja através dos seus 2000 anos de existência. Muito embora ela tenha sido dada originalmente aos discípulos de Jesus, aos apóstolos, contudo, eles nos transmitiram de geração em geração essa ordem que é para ser levada avante por todas as épocas da igreja. Mateus tinha escrito esse evangelho, acredita-se, para a comunidade judaica, com o objetivo de mostrar que Jesus é o Messias prometido nas Escrituras de Israel. E ele escreve para explicar por que o Messias precisava morrer e também para falar da sua ressurreição. E aqui ele narra o encontro de Jesus com seus discípulos logo após a ressurreição e antes dele subir para o céu na glória. E registra também, assim como Lucas e assim como o Evangelho de Marcos, a ordem que Cristo deu para que evangelizassem o mundo. Então eu quero ver com vocês nessa noite, primeiro, o local onde essa ordem foi dada, que está aí no verso 16. Depois a reação dos discípulos diante da ordem de Jesus, está aí no verso 17. Depois a motivação que Jesus deu para que eles cumprissem aquela ordem, está no verso 18. E depois, qual foi realmente a ordem que Jesus deu a seus discípulos? A gente vai demorar-se aqui um pouquinho, é o verso 19. O que é que fazer discípulos exige, porque essa foi a ordem, verso 19 a 20. E também no verso 20, o encorajamento que Jesus deu à sua igreja para missões, que estaria conosco até os confins da terra. E depois algumas aplicações práticas para nós, na expectativa de que o nosso Deus use a exposição da sua palavra para despertar o nosso coração. Em primeiro lugar, o local do encontro. Antes de morrer, o Senhor Jesus disse aos discípulos que depois da sua morte, iria à frente deles para a Galileia, para um monte que ele designou, e ali ele encontraria os seus discípulos depois da ressurreição. A pergunta é, por que a Galileia? Não teria sido muito mais impactante se Jesus ressuscitado aparecesse no templo em Jerusalém, diante dos sacerdotes, diante dos escribas e fariseus, diante dos
homens da lei, diante de Pilatos, diante de Herodes, não seria um impacto muito maior? Mas ele escolhe Galileia, eu acredito que por várias razões. Primeiro, porque foi a região onde ele começou o seu ministério público 3 anos antes. Segundo, porque a Galileia era a Galileia dos gentios, assim chamada porque ela fazia fronteira na extremidade norte com diversas nações pagãs. E como acontece com países que são fronteiriços, geralmente as culturas se misturam. Por isso que o Galileu era desprezado. Quando disseram que Jesus era da Galileia, lá de Nazaré da Galileia, perguntaram se alguma coisa boa podia vir de lá. Exatamente por conta desse fato, que a Galileia era o local dos gentios, era desprezada pelo judeu ortodoxo que morava, o judeu raiz que morava na Palestina, particularmente em Israel. Ali era o local ideal para Jesus anunciar aos seus discípulos que fossem aos gentios pregar o evangelho. De lá da Galileia, a Galileia dos gentios. Galileia era o local da esperança, em contraste com Jerusalém, que era o local da rejeição. Por isso, ele disse aos seus discípulos, eu vou me encontrar com vocês lá na Galileia. Ele diz também aqui, Mateus, que o Senhor Jesus marcou um encontro no monte. E isso traz várias ideias para nós. Talvez a mais importante é que foi no monte que Moisés deu a lei à nação de Israel. Moisés, o grande legislador, o grande profeta, o pai da nação, por assim dizer. Jesus é maior do que Moisés e no monte entrega a ordem da evangelização mundial. Ele se apresenta dessa forma como sendo o novo Moisés. A lei veio através de Moisés. A graça e a verdade vieram através de Jesus. Esse contraste é feito pelo apóstolo João no início do seu evangelho. Foi no monte que Jesus deu as bem-aventuranças, foi no monte que ele foi transfigurado diante dos discípulos e foi no monte que ele morreu crucificado. Agora não me entenda mal. Eu não estou aqui defendendo subir um monte para orar. Não estou fazendo isso. Se você quiser subir no monte para orar, você pode fazer isso por qualquer outro motivo, mas não teológico. Isso aqui tem um significado bíblico profundo, que é cumprimento de profecia e organização de ideias na cabeça dos discípulos que estavam prestes a sair para o mundo. Não existe um local mais sagrado do que outro para você orar. Você pode orar em qualquer lugar. A eficácia da oração está no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, no nome de Jesus, que é o mediador. A escolha da Galileia e do monte foram intencionais, preparando os discípulos para a grande comissão que viria em seguida. Mateus registra no verso 17, segundo ponto, a reação dos discípulos diante do Cristo ressurreto. Diz aí no verso 17 que quando viram Jesus lá no monte da Galileia, eles o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus tinha estado com eles por 3 anos, ensinando-os a respeito da sua pessoa, quem ele era, Filho de Deus, o Filho do homem, a respeito da sua obra, que ele tinha vindo para salvar aquele que se havia perdido, sobre a natureza do reino de Deus que já estava presente entre eles, mas ainda não completamente, abrindo as escrituras do Antigo Testamento para mostrar o quanto elas falavam da sua pessoa. Quando os discípulos viram Jesus, reconheceram como sendo o seu mestre, aquele que durante 3 anos tinha estado com ele. E não somente o reconheceram, mas eles o adoraram. O verbo que é usado aqui para adoração é o mesmo verbo que é usado em todo o Novo Testamento para adoração de Deus. Os primeiros discípulos eram judeus, eles eram monoteístas, exclusivistas. Eles não adorariam nada que não fosse o Deus de Abraão, Isaque e de Jacó. É significativo que os discípulos, quando encontraram com Cristo no monte, lá na Galileia,
A primeira reação foi de adoração, porque eles reconheceram que estavam diante mais do que de um homem que tinha voltado dos mortos. Eles estavam diante do próprio Deus. E isso encheu seus corações de glória, de temor, de fascínio. E é isso que o verbo significa literalmente, se ajoelharam diante de Jesus em adoração e reverência. Porque reconheceram que ele de fato era Deus. E era isso que Jesus queria que eles fizessem. Ele queria que não somente eles se curvassem, adorando, reconhecendo a sua divindade, mas ele queria que eles fossem ao mundo anunciar que ele tinha vencido a morte, que todo o poder lhe foi dado no céu e na terra, que ele é um filho de Deus, coroado à direita do Pai, no trono do universo, para que o mundo inteiro se curvasse e o adorasse, como Paulo explica em Filipenses. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é Senhor, para a glória de Deus Pai. Essa foi a reação dos discípulos quando viram Jesus. Eles estavam diante do próprio Deus. Mas diz aqui o texto, e a gente tem que ler isso com sobriedade, que alguns duvidaram. A sinceridade de Mateus é impressionante. Ele já tinha dito no verso 16 que os 11 discípulos partiram para Galiléia. Mas não eram 12, mas um traiu. Com isso já mostrando a fraqueza do corpo apostólico, que eram homens sujeitos a tentações. E o número 11 aqui fica como um alerta solene para nós, que começamos e não terminamos. Mais importante do que você começar bem é você terminar bem. Começaram 12, mas terminaram 11. Que seja um alerta para nós. E dos 11, alguns duvidaram quando eles viram Cristo ressurreto na sua glória. Eu quero dizer para vocês aqui que eu tenho a impressão de que essa dúvida, ela não era uma fraqueza da fé, mas era o resultado da tensão genuína entre a realidade transcendente do crucificado, ressuscitado, e a compreensão humana limitada. Eles estavam diante de Deus. Eles estavam diante de Cristo no seu corpo da ressurreição. A mente humana não tem condições de compreender isso. Nas palavras de um teólogo, que eu não endosso tudo o que ele diz, Deus é totalmente outro. Ele é transcendente, imanente, porque está entre nós, mas transcende completamente essa criação. Então, diante do fascínio da glória de Deus, nós nos ajoelhamos e perguntamos, como Maria, quando foi feita a anunciação, como é que pode ser isso? Quando o anjo aparece a Maria e diz que ela vai ter um filho gerado pelo Espírito Santo, a pergunta dela não é de dúvida incrédula, mas ela pergunta, como pode ser isso? Os discípulos viram e eles perguntaram, como pode ser isso? Tinham dúvidas e questionamentos no seu coração, experimentando a presença divina e, ao mesmo tempo, a dificuldade de processar uma realidade que transcendia as suas categorias de entendimento. E foi a esses homens que Jesus deu, inicialmente, a missão de evangelizar o mundo. É a pessoas como você e como eu, que, diante da presença de Deus, nós perguntamos, nós dizemos, ajuda a minha falta de fé. Mas, ao mesmo tempo, estamos fascinados pela glória do Cristo exaltado, pela grandeza de Deus, pela maravilha que é estar na sua presença. Eu tenho certeza que você já passou por essa experiência, de sentir e perceber a vontade, a presença de Deus, a evidência da presença de Deus tão claro na sua vida, tão claro diante de você, que você se ajoelha para adorar, e lá no íntimo do seu coração você pergunta, como pode ser isso? Como é que isso se processa? Como é que eu reajo a isso diante dessa situação inusitada? É o que acontece quando o homem pecador se depara com Deus infinito. E foram estes homens que, através dos seus escritos, nos deram a mesma missão, conforme os livros que eles escreveram e que estão no Novo Testamento. Agora,
na terceira parte do que eu quero dizer, a motivação que Jesus deu para a grande comissão. Acima deles, e é tão bom saber isso, que a gente pode perguntar, que a gente pode expressar diante do Deus eterno, diante da sua glória, aquilo que nos aflige, aquilo que a gente não compreende. Senhor, por que isso? Senhor, por que eu? Por que isso agora? Como é que isso vai acontecer? E isso não afasta Deus de nós. Na verdade, Ele se aproxima de nós. E Ele se aproxima e Ele proclama aquilo que vai ser a base e a motivação da grande comissão. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. A autoridade que Jesus tinha agora havia sido dada a ele pelo Criador de todas as coisas, pelo Pai. E essa autoridade que ele recebeu não era meramente espiritual ou terrena, mas é cósmica, porque abrange toda a realidade visível e invisível. Nada existe daquilo que vemos e não vemos, daquilo que nem sabemos que existe. Nada existe que não esteja debaixo da autoridade do Senhor Jesus. Homens e anjos, demônios, principados e potestades, toda a criação, toda a natureza, toda a autoridade, qualquer autoridade que exista, toda ela foi dada a Cristo, que dela se revestiu. Quando ele sobe e se assenta na direita do Pai, nas alturas, no trono do universo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, diz ele aos seus discípulos. O que é que isso significava? Que ele estava vivo depois de ter padecido, que ele iria se assentar à mão direita de Deus, na majestade nas alturas, que ele iria governar o mundo e a sua história, e que ele era digno de receber toda a honra, toda a glória de toda a criação. Por isso que ele não afastou os discípulos quando eles se ajoelharam diante dele. Ele aceitou a adoração dos seus discípulos porque ele recebeu todo o poder nos céus e na terra. O domínio sobre todas as coisas, porque é Deus. A conjunção, portanto, início do verso 18, Jesus aproximou-se e falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Aí o verso 19 começa: portanto, vão e façam discípulos. O portanto deixa claro que essa é a motivação para a ordem de Jesus. A motivação certa é essa. Jesus aproximou-se e disse aos seus discípulos: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, façam discípulos de todas as nações. A base para que nós façamos discípulos de entre todas as nações é que Jesus está exaltado à direita do Deus e tem toda a autoridade no céu e na terra. Essa ordem para discipular as nações se origina na coroação do ressuscitado. A proclamação do evangelho entre as nações é uma extensão do senhorio de Cristo. Os discípulos não seriam enviados como emissários de uma religião humana, mas eles estavam sendo enviados como representantes de um rei, cujo poder abarca toda a criação. E esse rei demanda toda a glória dos seres humanos, que todos crescem nele e o adorassem. Eu creio que a gente perde muito na área de missões quando a gente esquece esse princípio aqui. A base para missões não é a paixão pelas almas. Por mais importante que seja, paixão pelas almas, essa não é nunca a base para missões que o Novo Testamento apresenta. Não é paixão pelos perdidos, também não é. Também não é zelo denominacional, quero plantar mais uma igreja congregacional, também não é. Nada disso. A motivação correta para missões é a glória de Cristo, porque todas as outras motivações cessam, mas essa, quando incendeia o coração,
faz com que nós perseveremos no campo, no trabalho, nos engajemos, por mais difícil que seja, na obra de fazer discípulos de todas as nações. Eu tenho 42 anos de pastorado, já servi como diretor, presidente de seminários, instituições de ensino. Vi muitos jovens irem para o campo missionário com a motivação errada e voltarem com 2, 3 anos. Aliás, essa é a estatística que se diz do tempo que alguns missionários levam para ir para o campo e voltar, 2 anos. Por quê? Porque a motivação não era a motivação correta, não era uma motivação que ardia nos seus corações. Como eu disse, era zelo denominacional, paixão pelas almas, que não é nada errado, mas que não pode ser a motivação correta, porque acaba não motivando de fato. Mas quando nós temos muito clara diante de nós a visão do Cristo exaltado, glorificado, e nós pensamos que ele almeja e deseja ser adorado por todas as nações, e nós somos gratos a ele por aquilo que ele nos fez, essa é uma motivação que vai nos manter no campo missionário por muitos e muitos anos. Vai manter a igreja envolvida em missões quando ela faz isso por conta da glória de Cristo. Vou dar um exemplo. O apóstolo Paulo. Paulo escreveu a carta aos Romanos para explicar aos crentes de Roma por que é que ele precisava ir à Espanha pregar o evangelho aos que nunca ouviram. E ele inicia a carta aos Romanos expondo a revelação de Deus na natureza e, em seguida, a rejeição da parte de toda a humanidade. Deus se revela, o homem rejeita. Como rejeita? Paulo explica no capítulo 1. Eles trocam a glória do Deus invisível e glorioso, revelada na natureza, por imagens de criaturas, aves, quadrúpedes, répteis e do próprio homem. Deus não está recebendo a glória entre as nações, entre os gentios. Cristo não está sendo glorificado e adorado como ele merece, como ele deseja, entre os povos que nunca ouviram falar dele. O desejo de Paulo de ir para a Espanha não é porque ele estava ardendo de paixão pela alma dos espanhóis, mas era porque ele estava indignado, porque Deus não estava recebendo a glória entre os pagãos. E é por isso que ele diz aqui, eu vou ler, no capítulo 1, os seres humanos são indesculpáveis, porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, e nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu. Dizendo que eram sábios, se tornaram loucos e trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, aves, quadrúpedes e répteis. Romanos 1, de 20 a 23. Por isso que Paulo queria ir para a Espanha pregar o evangelho. Porque os pagãos, eles trocaram a glória de Deus. Nós não precisamos ir muito longe. A nossa sociedade, ela trocou a glória do Deus invisível pela imagem de um homem corruptível. Deus não está recebendo a glória no meio da nossa sociedade. Ele é desprezado, ele é rejeitado, ele é insultado. O nosso Cristo não é reconhecido. E é isso que deveria gerar em nós uma santa indignação, um zelo pelo nosso Deus que nos leva a cumprir a missão de fazer discípulos em todo lugar. Como eu disse, qualquer outra motivação não é suficiente para manter a igreja no projeto de ganhar pessoas. É por isso que Paulo queria ir para a Espanha. A exaltação de Cristo é a motivação correta para missões. Quarto ponto. Qual foi realmente a comissão que Jesus deu a seus discípulos? Eu vou ler o verso 19. Vou ler a partir do verso 18. Jesus, aproximando-se dos discípulos, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, com base nisso, vão e façam discípulos de todas as nações,
Batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. De acordo com as nossas traduções em português, a ordem, a estrutura da frase, dessa frase aqui, dessa sentença, é a seguinte. Jesus aproximou-se e falou dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, imperativo, a ordem é, ide. Não é essa a ordem? Não. A ordem não é ide. Em português está, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas. Isso é o que as nossas versões em português fazem pela limitação da nossa língua portuguesa. No original grego, a ordem é essa. Todo poder me foi dado no céu e na terra. Portanto, façam discípulos de todas as nações, indo, batizando e ensinando. O foco não é no ide, o foco é no façam discípulos. É isso que é a ênfase no original. Indo, façam discípulos, batizando e ensinando. Por que é importante a gente entender corretamente o que Jesus determinou? Porque o imperativo original de fazer discípulos, ele decorre diretamente da exaltação de Cristo. Olha como fica a leitura. Todo poder me foi dado no céu e na terra, portanto, façam discípulos de todas as nações. Então, a ordem de fazer discípulos, ela decorre diretamente da exaltação de Cristo. E, portanto, faz um link. Fazer discípulos é apontar às pessoas que creem quem é aquele ressurreto, exaltado, coroado à direita de Deus Pai. Há uma ligação direta entre a exaltação de Cristo e a tarefa de fazer discípulos para Ele. Por que é importante entender corretamente o que Jesus disse? Porque a ênfase deixa de ser geográfica e passa a ser a tarefa. Se a gente entende o imperativo como sendo o ide, a ênfase é geográfica. Eu tenho que ir. Só existe missão se eu estiver indo. Não é assim que a gente sempre entendeu? Quando a gente fala de missão, sempre pensa em missão transcultural. Em missão em outros estados, em outro lugar, como se o foco fosse no id. O id é uma das maneiras pelas quais você vai fazer discípulo. Você pode fazer discípulo aqui em Campina Grande. Aqui em Campina Grande, sem sair de casa, direito, com seu vizinho, as pessoas que você conhece. Mas porque a gente está acostumado a dizer que a grande comissão é o id, o foco acaba sendo na missão transcultural e nós não vemos o que fazemos no dia a dia, o trabalho da igreja de discipulado, evangelizar o quarteirão, evangelizar a cidade como missão. A cidade me foi dada no céu e na terra, portanto, façam discípulos indo, batizando e ensinando. A ordem é para que nós discipulemos as nações. Isso significa ensinar as pessoas do mundo todo como seguir a Jesus. Precisamos seguir a Jesus, é uma coisa que precisa ser ensinada. Não é uma coisa natural e nós não nascemos sabendo e não é um conhecimento que desce automaticamente do céu direto para o nosso coração. É alguma coisa que se ensina e é uma coisa que se aprende. Somos enviados a fazer discípulos de todas as nações, ensinando essas pessoas a respeito de Cristo, como seguir a Cristo, de que maneira nós podemos segui-lo. Nós não podemos seguir a Cristo do jeito que a gente acha. Nós não podemos fazer isso. Nós temos que seguir a Jesus conforme ele ensinou. O discipulado é uma escola que tem um currículo e que foi determinado pelo próprio Cristo. Nós temos que ensinar quem ele era, o que é que ele fez, temos que anunciar a sua morte e a sua ressurreição e proclamar que ele demanda arrependimento de todos e que creiam no seu nome. É isso que nós vamos ensinar. E nada mais do que isso, e nada menos também.
Para fazer isso, para discipular pessoas, duas coisas são necessárias, que o próprio Jesus disse. Primeira, batizar os que creem em nome da Trindade. Olha a sequência. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, façam discípulos de todas as nações. Essa é a ordem. Aí a gente pergunta, como? Indo, batizando, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado. Primeira coisa, para nós cumprirmos a ordem que nos foi dada de discipular as nações, nós temos que primeiro batizar os que creem. É o que está na sequência aí. E é interessante que ele diz aqui, batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não são três? Pai, Filho e Espírito Santo? Não devia ser batizando nos nomes do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Ele põe no singular, porque nós estamos aqui diante do mistério da Trindade. Batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Um só Deus que subsiste em três pessoas. Por isso que é batizar no nome de Pai, Filho e Espírito Santo. O que significa já de cara que discipular as nações significa mostrar às pessoas ou iniciar as pessoas numa comunidade que é trinitária. Se você não crê na Trindade, você nem cristão pode ser. O próprio Jesus está ensinando aqui que para ser discípulo, você tem que ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo é a sua primeira declaração e profissão pública de que você crê na divindade de Cristo, já vimos isso, e portanto na Trindade. Através da história da igreja, grupos dentro da cristandade se diziam cristãos, mas negavam a pessoa de Cristo. São chamados de unitários, porque eles não creem. Entre os mais conhecidos entre nós são as testemunhas de Jeová. São unitárias, elas não creem na divindade de Cristo. Dentro do movimento messiânico, judaico-messiânico, tem linhas de pensamento do judaísmo messiânico que reconhece que Jesus é o Messias, mas não que ele seja Yahweh, Deus. É unitário. É um movimento judaico. Não é cristão, porque não crê na Trindade. O batismo é importante, porque é o ritual de entrada, é o ritual pelo qual você publicamente declara ao mundo, eu creio que Jesus é Deus. Eu creio na Trindade, em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É uma declaração pública de que você se torna discípulo de Cristo, que você se sujeita à liderança que Cristo estabeleceu na sua igreja para guiar, instruir, pastorear e disciplinar. Daí a importância da igreja local. O próprio Jesus é que disse sobre esta pedra, que foi a declaração de Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E Jesus edifica a sua igreja. E uma das formas dele fazer isso é através do batismo, pelo qual nós publicamente professamos a nossa fé, a nossa confiança de que pertencemos ao Salvador e que Ele é meu. É por isso que eu não posso deixar de fazer uma crítica aos desigrejados, né? Desigrejado é o pessoal que quer Cristo, mas não quer a igreja. É o pessoal que acha que pode ser discípulo de Jesus do jeito que eles acham. E aí não se reúnem. Geralmente eles dizem assim, eu sou a igreja. Onde é que está isso na Bíblia? Você é a igreja. Você faz parte da igreja. Você é membro de uma igreja. Né? Precisa ser batizado, tornar-se membro de uma igreja, sujeitar-se à sua disciplina e aqueles que Deus colocou na sua liderança para pastorear e guiar, é claro, até quando eles estiverem fiéis à palavra de Deus. Segunda razão, a segunda coisa que tem que ser feita, ele disse, batizem, ou ele disse, façam discípulos de todas as nações.
batizando, já expliquei, e agora instruindo a guardar tudo que Jesus ensinou. Não pode ser esse mostrador aqui. Está dizendo que eu tenho 1 minuto e 32 segundos. Não acredito que seja verdade isso aqui. Alguém puxa o plug aí, por favor. Mas é isso mesmo? Está faltando 1 hora, 1 minuto e 32? Meu pai do céu. Vamos lá. Segunda coisa, instruir a guardar o que Jesus ensinou. Os discípulos não são apenas ensinados sobre o que acreditar, mas também o que viver. E Jesus ensinou uma santidade prática. Veja só, ele disse aos apóstolos, façam discípulos das nações, ensinando para elas o que eu ensinei para vocês. Eu vou começar dizendo o que é que Jesus não ensinou aos seus discípulos. Jesus não ensinou a cavar poço e nem plantar macaxeira, que é a visão do evangelho social. Manda missionário para o interior de Pernambuco para ensinar o pessoal do interior a cavar poço e plantar macaxeira. Qualquer ONG pode fazer isso. A igreja é a única ONG que proclama a verdade do Cristo ressurreto. Deixa os outros plantar macaxeira. Nós vamos plantar o pão da vida e ensinar para eles o que é de fato o verdadeiro alimento. Jesus não ensinou que seus discípulos seriam prósperos e ricos. Onde é que está escrito isso? E por que tem gente dizendo que está fazendo discípulo de Jesus, ensinando prosperidade, saúde, propaganda enganosa de coisas que nunca vão acontecer? Jesus nunca ensinou. Jesus nunca ensinou que quem o seguisse teria saúde e morreria de velho. Jesus não ensinou usos e costumes. Tamanho da roupa, só quando fica indecente. Eu fico pensando assim, será que Jesus, quando ele estava lá com os discípulos, todos os discípulos vestidos com aquela túnica de saco cinza e Jesus com a túnica branca, com a faixa vermelha aqui? Por que só eu tenho que usar paletó? Hilder, nunca mais vai me convidar. Mas ele hoje está de gravata borboleta. Então, né? Jesus não ensinou usos e costumes. Jesus não ensinou essas coisas. Ele ensinou acerca do reino de Deus, que era o rei que trouxe esse reino, que o reino estava presente, que não tinha chegado em sua forma final, que era necessário que ele fosse rejeitado, crucificado, morto e ressurreto, que quem seguisse deveria arrepender-se, crescer no Evangelho, renunciar a si mesmo, entrar pela porta estreita, e quem cresce nele teria vida eterna, aqui começando e na eternidade. É esse o imperativo da grande comissão, ensinar isso aos povos desse mundo. A ida dos discípulos ao mundo inteiro, veja bem, representa 2 coisas importantes. Primeiro, aquele cumprimento da promessa que Deus fez a Abraão. Em ti serão benditas todas as nações da terra. Agora chegou a hora desse cumprimento, porque o filho de Abraão vai ser anunciado pelos seus discípulos em todas as nações, e Abraão vai ter milhares e milhões de descendentes. Nós somos os verdadeiros descendentes de Abraão, porque nós andamos na mesma pisada de fé que Abraão teve. Segunda coisa que se cumpre aqui, a prisão de Satanás. Para que a igreja consiga fazer discípulos de todas as nações, o Senhor exaltado deu uma ordem executiva limitando Satanás. Ele já tinha ensinado isso na parábola do homem valente. Como é que você pode entrar na casa do homem valente e saquear os bens se você primeiro não amarra o homem valente? Sabe aquela placa de plástico que as pessoas botam na traseira do carro? Está amarrado? Está amarrado. Há 2000 anos. Está amarrado. Você não precisa amarrar mais. É fazer serviço perdido, né? Senhor Jesus. Agora, em que sentido Cristo amarrou? Satanás não pode mais enganar as nações. Jesus disse aos discípulos, vão fazer discípulos meus em todas as nações. Como, Senhor? O mundo está em trevas, está debaixo do príncipe das trevas. Ele mesmo disse, mostrou todos os reinos ao Senhor e disse, tudo isso te darei se prostrado me adorares. E Satanás, pela primeira vez, estava falando a verdade.
Ele tinha autoridade sobre os reinos do mundo. Como é que a igreja pode saquear um mundo que está debaixo do domínio do príncipe desse mundo, como Jesus mesmo chamou, o príncipe desse mundo? Na cruz do Calvário e na ressurreição, Cristo limita a ação de Satanás, como está escrito no Apocalipse. Vi descer do céu um anjo, que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou no abismo, fechou, pôs selo sobre esse. Agora veja aqui, em que é que significa essa prisão de Satanás? Para que não mais enganasse as nações. Ele não pode impedir o avanço da igreja. Ele não pode impedir que a luz do evangelho chegue nos rincões mais distantes do nosso planeta. Antes o reino de Deus estava restrito à nação de Israel. Com a morte de Cristo, a sua ressurreição e a grande comissão, o campo é o mundo. Mas para que a igreja tenha sucesso no mundo, o nosso capitão já segurou a serpente. E diz, você não vai impedir que meu povo vá até os confins da terra. Essa é a razão pela qual você pode expelir demônios. Porque o poder dos demônios já foi quebrado. Quando Cristo na cruz venceu e despojou principados e potestades. E agora por último. Não estou nem olhando mais aqui. O encorajamento para missões. Porque, você entenderam porque é a grande comissão? Olha a enormidade da tarefa. Olha o encorajamento que Jesus diz no verso 20. Final do verso 20. Eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Encoraja, não é o que ele nos dá, mas o que ele é. É tê-lo ao nosso lado. Eu mesmo estarei convosco. Essa presença de Jesus é espiritual, pelo seu Espírito que habita em nossa igreja, na sua igreja. Ela é diária, constante em todas as situações. Mas o que é que essa promessa não significa? Eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. O que é que isso não significa? Isso não significa que Jesus vai nos livrar de doenças, perseguições, incompreensões e morte. Isso não significa que por causa da presença dele nós vamos vencer todos os inimigos do Evangelho. Isso não significa que por causa da presença dele nós vamos plantar igrejas e mais igrejas em todas as cidades do mundo. Isso não significa que a presença dele vai fazer com que a igreja se torne um paraíso no reino dos céus, no jardim do Éden restaurado. O livro de Atos, que vem logo depois do Evangelho de Mateus, prova o meu ponto. Quanta dor, quanto sofrimento. Tiago morre decapitado. Paulo é preso, torturado, chicoteado. Os discípulos são dispersos, são presos, são apedrejados. Mas Jesus disse, eu estarei com vocês. É um evangelho falso. Esse que profetiza, é uma profetada mesmo, que faz esse tipo de profecia de que a presença de Cristo nos dá imunidade contra todo tipo de mal. Não. O que é que essa promessa representa? O Cristo exaltado vai nos dar poder para enfrentar a resistência, a perseguição, falsos mestres, incompreensão e o fracasso aparente sem desanimar. Promete que vai nos encher de ousadia e coragem para sermos mártires, porque é isso que a palavra testemunha significa. Ele vai nos encher de consolo diante das dificuldades. Ele vai nos proteger, defender, prover, assistir sua igreja por meio do Espírito, sinais e prodígios quando ele achar que deve. É isso que a presença dele representa. E eu termino perguntando, à luz disso, o que é que esse texto exige de nós? E eu elenquei aqui 2 ou 3 pontos. Primeiro, esse texto requer de nós que nós adoremos o Senhor Jesus. Nós que somos a comunidade do Cristo coroado. Que nós o adoremos, mesmo que não compreendamos a glória do seu corpo ressurreto. Mesmo que nós tenhamos dúvidas, tenhamos questionamentos,
mas nós podemos nos aproximar do Senhor e adorá-lo, quebrantado aos seus pés, porque está escrito que ele se aproximou dos discípulos, aceitando aquela adoração. Esse texto requer de nós que nós examinemos as nossas motivações para fazer missão. A missão da igreja não nasce da iniciativa humana, mas da autoridade de Cristo. Portanto, evangelizar e discipular é obedecer uma ordem do Senhor soberano. Examine a sua motivação. Por que você discipula? Por que você evangeliza? Por que você quer colocar um plano de evangelização na sua igreja? Por que você quer ir pregar o evangelho aos rincões desse mundo? Qual a sua motivação? Não pode haver outra senão o zelo pelo nome e pela glória de Cristo. Terceiro ponto, somos enviados ao mundo, fazer discípulos indo. Isso significa que nós devemos estar prontos para nos adaptar às nações onde nós somos enviados, sem comprometer os fundamentos da nossa fé. A ordem de fazer discípulos de todas as nações mostra que o evangelho não pertence a um povo específico. O evangelho não é dos americanos que trouxeram para cá o evangelho a primeira vez. O evangelho não é dos brasileiros que estão evangelizando o resto do mundo. Nenhuma nação, nenhuma etnia tem poder sobre o evangelho e define o evangelho. O cristianismo tem que atravessar barreiras culturais, sociais e econômicas. Nenhum povo ou grupo está excluído do chamado missionário. Às vezes nós ficamos na mesma coisa, a mesmice injustificada, simplesmente dizendo assim, era assim que é feito na época da minha avó. Era assim que era. Gente, nós estamos na época da inteligência artificial. Eu estava no gabinete pastoral aqui com os irmãos, os pastores, abri meu iPhone e toquei um blues. O livro de Eclesiastes em blues. Que música linda, maravilhosa, uma voz maravilhosa. Todo mundo embevecido. Eu disse, sabe o que é que tem de humano aqui? Nada. Isso aqui é feito por um robô, inteligência artificial. Estamos na época em que o mundo está dando viradas e viradas e você está usando flanelógrafo. Nada contra a titia que usa o flanelógrafo na escola dominical, mas os tempos mudaram. Nós não estamos conseguindo falar com nossa geração. Fazei discípulos de todas as nações. Não é só do nosso grupo e do nosso gueto, não. Às vezes a gente está falando para a nossa bolha somente. A gente tem que falar fora dela. E a última coisa, esse texto requer de nós que nós lembremos que a promessa do Senhor de que Ele estaria conosco foi feita no contexto de fazer discípulo. Façam discípulos, indo, batizando e ensinando, e eis que eu estou convosco todos os dias. A promessa de que Ele estaria conosco foi feita no contexto de discipular as nações. Isso quer dizer o seguinte, se a sua igreja não está discipulando as nações, você não pode reivindicar essa promessa. Porque ela foi feita no contexto de evangelização das missões. Vão, porque eu estarei com vocês. Discipulem, porque eu estarei com vocês. Batizem, porque eu estarei com vocês. Agora, se sua igreja é fechada em você mesmo, em si mesma, tudo se resume a programa após programa, toda semana, para atender determinados grupos étnicos, que é sempre a mesma coisa, você não pode, não tem direito de reivindicar essa promessa. Ele estará conosco quando nós sairmos para proclamar sua glória entre as nações. Aí sim, Ele estará conosco. Que Deus nos abençoe, nos encha de glória, de alegria, de zelo pela glória do Senhor. Amém.